E vem conferir a crítica do filme O Dublê. E chegou nos cinemas o filme O Dublê, filme que chamou minha atenção primeiro pela dupla principal que eu vi que iria protagonizar o filme, tanto o Ryan Gosling como também a Emily Blunt. Obviamente, tem outros nomes fortes no elenco, mas essa dupla principal, desde o trailer passando pelo pôster, já chamou minha atenção. Depois eu vi o trailer e o trailer chamou mais minha atenção ainda por causa da quantidade de ação e como parecia ser um filme que realmente não dava pra saber através do trailer o que seria a história do filme. Isso também chamou muito a minha atenção. E quando eu fui procurar mais sobre ele, o que me vendeu de vez, que eu iria assistir esse filme de qualquer jeito, é o diretor, o David Lynch. Pra quem não sabe, esse diretor, ano passado, dirigiu um filme que tem crítica aqui no canal e que eu gostei bastante, que é o filme Trem Bala, e ele é um daqueles diretores que veio na leva dos diretores de John Wick. O que isso quer dizer? Eram diretores que, antes de serem diretores, eles eram dublês. E depois que eles eram dublês, eles viraram realmente treinadores de dublês. E depois disso, eles viraram diretores. Então, algo que é super legal e super divertido de ver nesse tipo de filme é você ver depois como foi feito os bastidores. Porque eles têm uma ideia diferente dos diretores tradicionais de como eles querem conduzir a ação do filme. E eles colocam nos bastidores como isso funciona. E por isso que as sequências de ação parecem mais vivas, parecem mais reais. Porque realmente eles pensam fora da caixinha. E esse pensamento fora da caixinha faz com que o filme tenha um diferencial e que está mostrando isso em Hollywood nos últimos anos. Cada vez mais ex-dublês acabam virando diretores e estão entregando filmes muito bons. Bom, O Dublê, ele é um filme que conta a história do personagem do Ryan Gosling e que ele acaba sendo um grande dublê, um dublê famoso de um ator muito grande que é vivido pelo Aaron Taylor-Johnson, e a partir daí um dia ele sofre um acidente, ele se retira das filmagens e depois de um tempo ele volta e conta como é ele voltando pro set, através de um set que ele é bagunçado e ao mesmo tempo tem um mistério, um suspense ali. Ele é um filme que ele acerta em vários pontos, ele não é um filme perfeito, ele também tem muitos problemas, mas acerta em muitos pontos. Começando com o começo do filme, que seria como eles apresentam o longa pra gente. Numa sequência boa, bem filmada, bem coreografada e que já te coloca dentro do filme. Foi o que eu falei agora. O diretor, ele consegue trazer uma ação viva e real, faz com que você sinta que aquela ação realmente está acontecendo. E isso é muito interessante, porque ao longo do filme todo, essa ação se mantém boa e constante ao longo de toda sua duração. E isso é muito difícil de acontecer. E usando muitos efeitos práticos, usando muito do que realmente um cenário tem, faz com que tudo fique mais real e mais crível. Eu sei que a ação tem que ficar escalonando. Eu até admito que em alguns pontos do filme, o diretor escala até demais e ele se perde em alguns pontos. Assim como acontece no outro filme que eu mencionei aqui, Trem Bala. Em Trem Bala é um filme que ele tem todo o exagero e ele se vende como um filme exagerado, mas quando chega num certo ponto do filme, você vê que o diretor ele chegou num ponto onde ele se perdeu um pouquinho ali. E aqui acontece a mesma coisa. Parece que ele quer aumentar tanto que chega num ponto que ele até se perde um pouco. Mas uma coisa que é super interessante, além da ação, é como ele trabalha a ideia de um filme. E isso foi uma coisa que chamou muito minha atenção ao longo do filme como um todo. Porque como eu falei, ele é um dublê. E aqui ele não foca só no personagem do Ryan Gosling como dublê. Ele pensa como aquilo muda todo o set de filmagem. E essa brincadeira dos bastidores de um filme de ação me agradou muito. Vendo como funciona a pessoa que lê o texto, vendo como funciona também a pessoa que conduz a câmera, como conduz a parte realmente das explosões ao longo do set. Cada detalhe de cada assistente é colocado aqui e isso é muito interessante. Eu gosto muito de como eles brincam com isso ao longo de todo o filme, da primeira à última cena. Parece que esse filme é mais do que simplesmente um filme de ação envolvendo dublê. Não, parece que é uma carta de amor do diretor a uma profissão que ele ama muito e que provavelmente fez muita parte da sua vida. Então ele não fala só sobre os dublês, ele fala sobre os dublês e como todo um set de filmagem funciona, nas partes boas e nas partes ruins, nas amizades que você faz e nas inimizades que você faz ao longo de um set de filmagem. E isso eu achei muito interessante, como ele brinca com isso ao longo de todo o filme, e como no terceiro ato, eu não vou falar aqui por ser spoiler, ele acaba brincando com isso até para conduzir a sequência final, no exagero que, como eu falei, funciona em questão de narrativa, é legal como o filme se constrói para chegar até lá, mas exagera um pouco, até me perdendo um pouco nesse final.
Outra coisa que eu gosto muito é do Ryan Gosling. Esse filme, como eu falei, tem muitos atores bons, como a Emily Blunt, que eu acho uma atriz fantástica. Mas o protagonista do filme é o Ryan Gosling. E ele se prova a cada filme que faz como ele é um ator versátil. Como ele consegue entregar ação, como ele consegue entregar drama, como ele consegue entregar bem drama na parte tanto de romance como em filmes mais sérios, mais pesados. E a cada filme que passa, ele consegue mostrar muito a sua veia cômica. E a veia cômica que o Ryan Gosling entrega nos seus filmes normalmente é muito mais focado na sátira do que aquela comédia que realmente é feita para ter uma piada. Assim como ele fez, por exemplo, no filme da Barbie. Na Barbie, o personagem dele é uma comédia, o Ken dele é uma comédia, ao mesmo tempo que ele é uma sátira. E aqui funciona mais ou menos dessa mesma forma. Ele funciona como uma grande sátira, e esse humor que parece sempre que tem um sorrisinho no canto de boca, faz com que funcione muito bem. E os personagens à sua volta, os atores à sua volta, funcionam como ótimas escadas para ele fazer a piada. Não só os atores, mas também trilha sonora. Em vários momentos eles conseguem usar uma trilha sonora para poder fazer com que a comédia funcione, e ela funciona muito bem. O filme tem romance, eu gosto muito da química entre a Emily Blunt e o Ryan Gosling em cena, que também, de novo, consegue até atuar bem com um cachorro numa sequência do filme. Tem um cachorro numa sequência do filme, e até esses dois conseguem ter química. E isso é muito interessante, como tudo isso funciona bem em tela. O filme às vezes exagera um pouco no CGI, porque tem efeitos práticos, mas algumas horas tem o CGI que me incomoda um pouco, porque já que o filme estava no efeito prático, acho que poderia ser a maioria dele assim. E também eu tenho um problema que eu acho que é o que tira mais ponto do filme pra mim, que seria a premissa principal. Depois que a gente apresenta a parte do dublê, depois que o filme apresenta tudo que vai ser esse conceito, esse universo, ele meio que prende a gente, ele entra no mistério. E o mistério é que o ator principal do filme acabou misteriosamente desaparecendo, e Ryan Gosling vai ter que investigar isso. E essa é a parte que acaba o filme me perdendo um pouco, porque o filme tinha tantas ideias interessantes, tinha tantas coisas legais funcionando ali, envolvendo o set, envolvendo o relacionamento da personagem da Emily Blunt com o do Ryan Gosling, tá sendo um bom relacionamento, através de uma comédia, ao mesmo tempo uma sátira com romances, que tava funcionando bem, com romance no ambiente de trabalho, uma crítica ao ambiente de trabalho como um todo. E aí tem essa parte de suspense que a mim não funciona de maneira nenhuma. É um suspense que não prende, e a conclusão dele é pior ainda. Então pra mim esse é um grande problema, porque ele deveria ser a narrativa principal que conduz todo o filme. A sorte do filme é que a ação é tão boa, os atores funcionam tão bem, que o filme como um todo acaba funcionando. Mas essa premissa que envolve a premissa principal do suspense, ela não consegue me prender, muito porque o ator Aaron Taylor-Johnson também não consegue entregar tão bem como ele precisa estar em cena. Então pra mim esse é um ponto ruim, porque ele é o ponto principal do filme. E se ele funciona bem, seria um filmaço que eu queria rever várias vezes. No fim é um filme bom, divertido, que vale o seu tempo. E se der pra ver no cinema, assista. Mas é um filme que com certeza, pelo Ryan Gosling, pelo elenco, pelo diretor que entrega muito bem na ação e pela boa comédia, com certeza é um filme que vale seu tempo. Ah, eu quase esqueci, mas também vale destacar, eu queria ter visto mais da mídia como um todo. Já que passa num set de filmagem e em muitos momentos menciona como o orçamento do filme tá estourado, menciona muito como as coisas de dentro do filme, algumas coisas de bastidores estão saindo na notícia, eu queria ter visto mais como tudo aquilo afeta o mundo. Isso eu senti um pouco de falta, seria muito importante, porque já que tá nessa ideia de contar os bastidores do filme, seria muito legal mostrar essa parte também mais a fundo. Eles usam como narrativa, mas na hora de aprofundar também não se aprofunda como eu gostaria que fosse. Concluindo, o dublê é mais um acerto do diretor David Lynch, que acaba acertando muito bem em Trem-Bala e acerta muito bem agora em O Dublê. Mas ao mesmo tempo que ele acerta, ele acaba repetindo seus erros. Todos os problemas que eu vejo em Trem-Bala, eu repete aqui. Ele consegue construir bem o ambiente, ele consegue construir boa sequência de ação, personagens carismáticos, mas parece que ao longo da duração do filme, ele se perde um pouco, tanto na ação como na parte da narrativa. E é isso que acontece aqui. Na parte da ação, ela vai ficando melhor, mas uma hora parece que ele tem algumas decisões que são duvidosas. Tanto no Trem-Bala como aqui, a escolha do CGI dele incomoda em alguns momentos, e no final a ação fica grande num ponto onde também te perde um pouco. Parece que o começo da ação do filme estava melhor que a do final, mesmo não sendo uma ação ruim. E o mesmo vale para a narrativa, ele ainda tem um problema em como conduzir sua narrativa. Aqui, o suspense principal não funciona tão bem como deveria, assim como em Trem-Bala, muitas das narrativas não funcionam. No filme do Dublê é um filme que com certeza vale seu tempo, mas é inegável que ele podia ser melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho o filme O Dublê com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme O Dublê? Você gostou? Você não gostou? Que notas daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.